Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Thiago Nascimento. Estamos trazendo hoje o segundo episódio da série História SC. No episódio anterior nós falamos sobre os paleoíndios. E hoje, será que vamos falar sobre os índios? Muito bem, nós não vamos falar nesse episódio sobre os índios, muito menos sobre os índios de Santa Catarina, mas nós vamos estar abordando sim os povos indígenas em Santa Catarina. Bom, primeiramente a palavra índio, ela é um erro duplo, né, da parte do Cristóvão Colombo. Quando ele aqui chegou na América em 1492, dentro daquele contexto das grandes navegações, dos descobrimentos, que nós futuramente vamos abordar aqui em algum vídeo do canal, o Cristóvão Colombo chega achando que havia chegado na Índia. Então esse erro dele leva ele a cometer um segundo erro, né, que foi chamar esses habitantes de índios, quando na verdade o correto seria talvez ele ter chamado de hindus, de indianos, né, mas jamais de índios. Indígena é uma palavra cujo significado seria nativo, natural daquela região. Então nós vamos estar tratando sobre os indígenas, e não os indígenas de Santa Catarina, mas sim os indígenas em Santa Catarina. Nós vamos aqui abordar três povos, os carijós, que eram guaranis, os xoklengues e os caingangues, e nós vamos ver que todos eles tinham territórios que excediam as fronteiras atuais do território catarinense. Por esse motivo, então, chamaremos de indígenas em Santa Catarina. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, lá em 1500, com seu Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, ele vai dar de cara com os povos tupi. Além dos povos tupi, nós tínhamos uma infinidade de outros povos, porém para os tupis, dentro de uma visão etnocêntrica, muito parecida com aquela visão que os romanos e os gregos tinham de se referir a povos que não falavam suas línguas como bárbaros, os tupi também tinham isso. Então eles dividiam entre tupis, que eram os que falavam a língua tupi-guarani, dialetos oriundos de uma língua comum, e os outros, que eram os chamados então de tapuias, seriam então os bárbaros lá dos romanos. Além dos tupis-guaranis, nós teríamos também os macro-gê, os aruac, os caribes e algumas outras famílias linguísticas, e também línguas isoladas. O fato é que nós jamais saberemos a quantidade exata de povos e de dialetos e línguas, enfim, que eram faladas naquele contexto. Até porque esses povos todos eram povos pré-históricos, então antes ainda da invenção da escrita. Todos eles falavam, transmitiam oralmente os seus conhecimentos, mas nenhum deles dominava a escrita. Então tudo que nós sabemos sobre esse período foi contado pelos colonizadores, foi contado pelos europeus. E de onde vinham esses tupi? A hipótese mais provável, dos ancestrais dos tupis, eles teriam imigrado para a América pelo Estreito de Bering há cerca de 12 mil anos, durante a última era do gelo. E a partir dali eles vão descendo pelo continente americano, vão dando origem a povos indígenas na América do Norte, América Central, e chegam ao sul da Amazônia, a região ali entre o Vale dos Rios Madeira e Rio Xingu, aproximadamente no século V a.C. Ali eles teriam se fixado e teriam dado então início à cultura proto-tupi, da qual então todos os demais tupis que os portugueses encontram são todos eles descendentes, originários dessa região. E eles migram, são povos nômades. Uma das motivações das suas migrações era religiosa. Todos esses índios tupis e também os guaranis, que nós vamos ver à frente, todos eles acreditavam na ideia da terra sem males. Então eles peregrinavam, eram nômades em busca dessa terra sem males, que seria uma espécie de paraíso na terra, o Ivi Marai. E então essa era uma motivação religiosa, que fazia com que eles estivessem constantemente se mudando. Outra questão vinha da própria organização social deles. Quando o grupo ficava muito grande, eles subdividiam, e acabavam gerando uma nova tribo que buscava então novas regiões. E os próprios povos que depois vão desenvolver a agricultura abriam clareiras na floresta e tacavam fogo, e sempre que era necessário fazer a limpeza desse solo, eles tacavam fogo de novo. Então, quer dizer, em poucos anos, o solo estava imprestável, estava completamente esvaído de nutrientes. Então era necessário eles abandonarem essa região e buscarem uma nova região.
Bom, dentro dessas migrações, então eles vão descendo pelo rio Amazonas, chegam até a sua foz e dali se espalham pelo litoral brasileiro. Então vão descendo de norte a sul. Então você encontrava, por exemplo, tupinambás na Bahia. O significado de Tupinambá é o tupi por excelência. Então ali, né, na região de Porto Seguro, onde o Cabral chega, ele vai se encontrar com os tupinambás. Um pouco abaixo deles estava o território dos tupiniquins, ali na região do litoral paulista. Então os tupiniquins eram o vizinho do Tupi. E abaixo do território tupiniquim estava o território dos carijós. Inclusive, se você está vendo esse vídeo se preparando para o vestibular da UDESC, fica ligado nesse assunto porque geralmente no vestibular da UDESC são abordadas essas questões mais sociais, de minorias, enfim. Então esse é um assunto que vez ou outra pinta na prova. Eu preciso partir.